Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez iniciando o nosso culto de louvor e adoração àquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. No Salmo de número 106, verso de número 47, a palavra de Deus diz-nos assim: Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao Teu santo nome e nos gloriemos no Teu louvor. Que nesta hora possamos dar louvores e nos gloriarmos no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador. Quero convidar você a orar, a falar com Deus nesse instante. Junto comigo, pare o que você está fazendo e vamos elevar o nosso pensamento em Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado a Deus, porque o Senhor é bondoso, o Senhor está conosco. Que cada ato desse culto possa levar a nossa mente, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a entender os Teus planos, ó Deus, estar bem abertos aos Teus propósitos e segui-los em nome de Jesus. Que o nosso pensamento possa estar totalmente cativo, escravizado, para ouvir a Tua voz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Antes de continuar, quero dar um aviso a você. Olha, na próxima semana, setembro, a Igreja do Nazareno Ebenezer, nossa igreja, faz 36 anos de existência e você é o nosso convidado para estar conosco no nosso culto presencial. Pastor Fernando César estará conosco, superintendente do nosso distrito, estará conosco ministrando a palavra de Deus. E estamos em ritmo de festa, ou seja, comemorando o nosso 36º aniversário. Venha conosco, venha participar desta festa. O Senhor é quem tem nos sustentado até aqui. Aqui, antes era um cinema e pela graça e a misericórdia do Senhor, esse foi o primeiro cinema em Campinas, transformado em igreja, há 36 anos atrás. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Venha estar conosco nesse momento único do 36º aniversário da Igreja do Nazareno Ebenezer. Também quero convidar você a, então, se inscrever no nosso canal, dar um joinha aí para que a mensagem chegue mais longe, tocar o sininho para receber novas notificações e, sobretudo, ainda ser um missionário pós-moderno. Convido você a enviar este culto, esta mensagem, para mais 3 ou 5 pessoas. Não diga que é difícil ou impossível para você. É bem fácil. É só você pegar o link e compartilhar com mais 3 ou 5 pessoas. Também quero te lembrar que nós já voltamos com a nossa classe de casais presencial às 9 horas da manhã, todo domingo. E você é o nosso convidado para estar. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Venha conosco adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. No início eras a palavra, com Deus
amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Exalte esse nome, nome poderoso, nome de Jesus, tem todo o poder. Exalte o nome do Senhor Jesus. Amém. Como a maioria já sabe, estamos olhando para o livro de Salmo e já há um bom tempo nós estamos olhando um na classe de escola dominical, outro no nosso culto pela manhã, outro no culto à noite e às vezes 2 ou 3 cultos estamos olhando o mesmo salmo. Hoje nós vamos para o salmo de número 106. Olha, já estamos no salmo de número 106. Ele não é pequeno, ele tem 48 versículos. Quero destacar o verso de número 3, que diz assim: Bem-aventurado os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo tempo. Repetindo, bem-aventurado ou bem feliz os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo tempo. Esse salmo é um salmo especial onde Deus faz ver a sua misericórdia. E eu quero chamar a tua atenção para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Antes de qualquer coisa, vamos suplicar a Ele que Ele fale conosco através da sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora que a palavra do Senhor, a Bíblia, está aberta diante de nós,
queremos olhar para esse salmo e entender e aplicar no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, a tirar lições para a nossa vida. E em nome do Senhor Jesus, conduzir a nossa vida no padrão que a palavra de Deus nos ensina. É em teu nome que eu oro. Amém e graças a Deus. O pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista da Redenção, ao olhar para esse salmo, ele começa introduzindo com uma história do pregador britânico John Wesley, o qual é a base da nossa doutrina armínio-wesleyana. A história deste homem de Deus que nasceu em 1703 e foi até 1791, e a do seu irmão, Charles Wesley, 1707 a 1788, que tiveram uma mãe cuja a paciência era notável, uma mãe extraordinária. Certa vez, o seu marido a elogiou, dizendo: eu admiro a sua paciência. Por 20 vezes você falou a mesma coisa para as crianças. Susana Wesley, então, respondeu: se eu tivesse falado apenas 19 vezes, teria perdido todo o meu trabalho. Essa pequena história demonstra que a mãe Susana Wesley tinha um objetivo especial a cumprir, e isso valia ser paciente e lançar sobre si mesmo o custo do desgosto de ter sua palavra desobedecida quantas vezes quanto pronunciada. Essa disposição chama-se misericórdia. E misericórdia faz com que o castigo demore a acontecer, ou ele nem mereça ser aplicado. Tem um objetivo final que é encaminhar a pessoa da melhor maneira possível. Quando olhamos para o Salmo de número 106, vemos Deus tendo misericórdia do seu povo. Todo o Salmo, ele fala sobre, ou quase todo ele, fala da misericórdia de Deus. E o que é a misericórdia de Deus? Ela vem trazer para mim, para você, como trouxe também para o povo naquele momento. Quando olhamos este salmo, Salmo de número 106, nós aprendemos que misericórdia de Deus, em primeiro lugar, gera louvores. Quando olhamos para o verso 1 até o verso de número 5, veja só o que diz: aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Portanto, nós encontramos nesse Salmo de número 100, verso 1, o primeiro aspecto da misericórdia, que é gerar louvor ao
Senhor. A palavra hebraica excede deve ser entendida como amor leal ou lealdade. E aqui traz o sentido de misericórdia, ou a misericórdia suplantada ou de lealdade à aliança. Veja que o verso de número 4 diz assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. A primeira visão aqui sobre a misericórdia de Deus é que ela gera louvores. Quando nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é elevar o nosso pensamento em Deus e glorificar o nome do Senhor. É isso que o salmista faz nesse salmo de número 100. Ele, então, fala sobre esta misericórdia que gera louvores ao nome dele. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ainda diz que esta misericórdia dura para sempre. Ela nos alcança dia a dia. Isso nos faz olhar para Deus e bendizer e exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas nesse Salmo 106 também fala que a misericórdia de Deus evita a destruição dos pecadores. E pecadores, aqui, vai abranger eu e você. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Antes de conhecermos ao Senhor, vivíamos na prática do pecado, separado de Deus. Mas um dia o Senhor nos alcançou. E é impressionante como nós encontramos aqui no verso de número 6 a 12, de 19 a 23 e 28 a 31, sobre essa misericórdia do Senhor. Olha o que diz o verso de número 6 do Salmo 106. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, nem se lembraram da multidão das suas misericórdias, e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Aqui, o compositor desse salmo está falando sobre esta situação de pecado. E ele não transfere o pecado para os seus pais. Diz assim: pecamos como os nossos pais. O primeiro fator importante para a conversão de uma pessoa é entender que ela é pecadora. Muitas vezes as pessoas acham que porque não matam, não roubam, não bebem, não fumam, então eu não tenho pecado. Mas o pecado é tudo aquilo que nós falamos, pensamos, agimos que desagrada a Deus, ou ainda somos omissos. Deveríamos agir e não fazemos a coisa certa, então isso também é pecado diante do Senhor. E aqui o salmista diz assim: pecamos como os nossos pais. Veja que ele reconhece o seu erro, ele reconhece que errou o alvo, que errou a direção. Diz o texto que cometemos iniquidade e procedemos mal. O primeiro caminho para o arrependimento é assumir o nosso pecado, assumir os nossos erros, entender que
a iniquidade nos afasta de Deus. E nesse salmo, em segundo lugar, fala da misericórdia de Deus, que evita a destruição dos pecadores. Ou seja, em face do pecado, deveria ser a morte, a condenação. Mas nós vemos que, verso 8, mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Falando aqui dos pais do salmista ali no Egito ainda, ao pé do Mar Vermelho, veja que ele diz, repreendeu o Mar Vermelho e ele secou e ele os fez passar pelos seus abismos, como um deserto. Salvou-os das mãos de quem o odiava e os resgatou do poder do inimigo. Veja que eles estão dizendo o seguinte, o Senhor, Ele, em primeiro lugar, Ele salvou em face o cerco do Egito. Embora havíamos pecado, embora os pais estavam longe da graça de Deus, o texto diz que não se lembraram da multidão das suas misericórdias. Em primeiro lugar, aparece essa situação. Em segundo, o fato de rápido abandono de Deus ao fazerem para si um bezerro de ouro. É uma outra situação que logo em seguida é colocado diante deles. Quando olhamos para o texto do verso de número 19 até o verso de número 23, diz, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido, e assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhosas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. O salmista está narrando aqui o segundo momento em que o povo se esqueceu de Deus. Talvez você esteja me ouvindo, você não está na igreja, não é por causa da pandemia. Na verdade, você tem deixado Deus de lado, tem se esquecido de Deus, tem colocado em último lugar e não mais no primeiro lugar na sua vida, tal qual ali, em frente ao monte Horebe, onde eles fizeram um bezerro de ouro. E aí, trocaram a glória de Deus. Talvez você tenha trocado a glória de Deus por um dia de trabalho, tem trocado a glória de Deus por um dia de lazer e prazer, tem trocado a glória de Deus, talvez ocupando-se com algumas coisas que não são importantes, são meras distrações. E aqui, o salmista está dizendo, olha, a misericórdia de Deus evita a imediata destruição. Nesse momento, nós vemos que Deus os teria exterminado, diz o verso de número 23, como tinha dito, se Moisés, o seu escolhido, não houvesse intercedido e impedido o seu furor e os destruísse. É impressionante como nós podemos olhar para esse trecho da palavra de Deus e ver que foi a misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor que evitou a destruição desse povo. Moisés entrou como intercessor e então o Senhor não os destruiu. Em terceiro lugar, encontramos também um outro trecho citado nesse salmo, que está no verso de número 28 e 29. Também se ajuntaram em Baal-Peor e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor.
Isso falando do passado, da situação ainda quando estavam nos 40 anos de deserto. E eles então provocaram o Senhor a ira. E por causa da sua misericórdia, eles não foram destruídos, exterminados. A resposta do Senhor foi perdão, disciplina e ainda dando uma oportunidade em especial. Talvez você tenha provocado o Senhor a ira. Talvez você é um daqueles que tem feito aquilo que não agrada ao Senhor. Pelo contrário, tem feito o que desagrada ao Senhor. Talvez levando a ira de Deus sobre a sua vida. Mas a misericórdia do Senhor é muito maior do que a sua ira. Assim como Ele teve misericórdia do povo, o Senhor tem misericórdia de mim e tem misericórdia de você. Vemos nesse trecho da palavra de Deus que, embora isso tivesse acontecido, o Senhor não exterminou, não colocou um ponto final. Portanto, a primeira visão é que a misericórdia de Deus gera louvores no nosso coração. Segundo, a misericórdia de Deus evita a imediata destruição dos pecadores. Nessa noite, nessa hora, melhor dizendo, o Senhor está dizendo a você que Ele estende a sua misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, apesar dos erros, apesar das falhas, apesar dos pecados. Deus é um ser misericordioso e Ele dá oportunidade, Ele corrige, Ele disciplina, Ele dá o perdão e dá oportunidade para a restauração. Você está pronto para receber esta misericórdia de Deus? Você quer que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Hoje é tempo de você pedir ao Senhor que derrame da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia sobre a sua vida. E Ele é misericordioso, bondoso. Veja que existem expressões nesse trecho da palavra de Deus dizendo que eles provocaram a ira do Senhor. Mas mesmo assim, Deus usou de misericórdia. A terceira lição especial desse texto é que a misericórdia do Senhor não anula a justiça. De maneira alguma, a misericórdia do Senhor não anula a justiça divina contra o mal. Quando olhamos para alguns versículos desse Salmo de número 113, nós encontramos o seguinte: Salmo 106, verso 13, melhor dizendo: logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios, entregando-se à cobiça no deserto, e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhe o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Encontramos que a misericórdia do Senhor não anula a sua justiça. O primeiro fato apresentado para esse momento está justamente no verso de número 13. A punição de Deus veio de modo peculiar ao seu povo. Ou seja,
A misericórdia não elimina a justiça. O Senhor é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus misericordioso. Mas eu quero te lembrar que a misericórdia de Deus não vai anular de forma nenhuma a sua justiça. O verso de número 14 nos revela isso. E quando olhamos para Números 11, verso de número 4, verso de número 33 e verso de número 34, descobrimos então que esta misericórdia do Senhor não anulou a justiça de Deus. De Deus não se brinca e com Deus não se zomba de maneira alguma. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Quando olhamos ainda para o verso de número 16, veja só o que diz. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. E a terra se abriu e engoliu Dan e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles. As chamas devoraram os ímpios. A segunda aparição nesse salmo da justiça de Deus fala justamente do castigo que se abateu sobre eles quando o Senhor fez a terra se abrir e tragá-los, juntamente com as suas famílias, e quando enviou o fogo que consumiu os rebeldes. Ou seja, Deus é um ser misericordioso, mas Ele não anula a sua justiça. Portanto, talvez você, nesta hora, gostaria que a misericórdia do Senhor estivesse sobre a sua vida. E é fato que ela estará. Mas algumas coisas que nós plantamos, que nós vamos ter que colher. É bem claro o fator da justiça de Deus. Deus é justo. E ainda, o terceiro fator que aparece aqui é justamente no verso de número 26, quando diz assim: então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também espalharia entre as nações a sua descendência e os dissiparia por outras terras. Foi quando eles negaram a entrada na terra prometida. Foram enviados espiões e somente 2 deram um relatório positivo. 10 não deixaram que eles entrassem na tão sonhada terra prometida. Então a justiça de Deus se fez presente. O texto nos revela que ele jurou de mão erguida que havia de arrasar no deserto e os espalharia entre as nações. A sua descendência os dispersaria por outras terras. Veja que nesse salmo não se esconde a respeito da justiça de Deus. Ela está presente. Deus é um Deus misericordioso, mas Ele é um Deus justo e que faz justiça sobre a terra. Nesta hora, a primeira coisa é louvar a Deus pela sua misericórdia. Em segundo lugar, é lembrar que a misericórdia de Deus evita a destruição dos pecadores. Mas em terceiro lugar, é lembrar que a misericórdia de Deus não anula a sua justiça. O próximo fato que ocorreu, nós encontramos no verso de número 32. E diz assim: depois provocaram
Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhe havia ordenado. Em vez disso, mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Encontramos aqui, primeiro em Meribá, eles, com a murmuração, chegou ao nível de extremo, produzindo uma atitude negativa em Moisés. E ele bateu naquela rocha e deu água, mas o juízo veio. O texto, no verso de número 33, diz: pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Encontramos, mais uma vez, o juízo do Senhor se apresentando. E, por fim, cita a desobediência do povo, o qual eu li já. Não exterminaram os povos. O Senhor havia dado uma ordem que, quando entrasse na terra prometida, deveriam exterminar os povos, colocar um ponto final, mas eles foram se associando e cada vez se associavam aos povos que eram os arameus, os moabitas, os filisteus, os cananeus, os midianitas, os amonitas. Tudo isso nós encontramos no livro de Juízes. E eles foram se associando. E mais uma vez, o Senhor os disciplina. Lembrando que a misericórdia do Senhor não anula de forma alguma a sua justiça. A quarta e última visão é que a misericórdia de Deus promoverá restauração. O verso de número 43 diz assim: muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus planos, e na sua iniquidade foram abatidos. Muitas vezes a expressão aqui é: o Senhor libertou. A misericórdia de Deus, ela promove restauração. Em especial, quando nós chegamos diante do Senhor, abrimos a nossa vida e suplicamos que Ele venha ser Salvador e Senhor da nossa história, podemos contar com a restauração da nossa casa, da nossa família, a restauração na questão financeira, profissional. Deus é um Deus de misericórdia e a sua misericórdia, ela tem um produto chamado restauração. Quantas vezes na vida cristã tem encontrado pessoas que chegam com a vida completamente destruída, quebrados financeiramente, seu relacionamento familiar completamente destruído, desfeito, mas a misericórdia do Senhor tem o poder restaurador de refazer tudo aquilo que foi perdido. E até cantamos a respeito disso, que tudo aquilo que nós perdemos com o pecado, com as obras de Satanás, Deus tem o poder de restaurar. Talvez você está vivendo em desgraça, ou seja, sem a graça e sem a misericórdia de Deus. Mas a palavra de Deus chega nesse Salmo de número 106 para que você possa se despertar
se despertar de tal maneira que Deus tem o poder de restaurar. Muitas vezes o Senhor os libertou. Veja que o verso 44 diz assim: mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. E é impressionante que esse pequeno verso sempre ele está apresentando diante de nós. Quando nós clamamos ao Senhor de maneira angustiada, o Senhor nos resgata, o Senhor nos livra, o Senhor nos restaura, o Senhor, Ele usa da sua misericórdia para comigo e para com você. Finalizando esse salmo, ele traz consigo, em último lugar, justamente o verso que a gente pode dizer assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, verso 48, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Quando olhamos aqui, nós encontramos que Israel, em face a tudo aquilo que fez, a resposta do Senhor sempre foi a sua bondade, sua misericórdia, sua eterna misericórdia. Mas isso não é só com Israel. Esse texto é aplicado a mim e a você. A igreja desse tempo, nessa época, nesse momento, em que o Senhor se apresenta para nos resgatar, para nos chamar, para trazer de volta, para que nós possamos bendizer ao nome do Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, que é de eternidade em eternidade, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos. Usa da sua misericórdia para com aquele que está ouvindo esta palavra nesta hora. Em nome de Jesus, ó Deus, assim como o Senhor foi misericordioso para com Israel, venha ser misericordioso para com o teu povo, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. De cabeça baixa, olhos fechados, onde você estiver. Talvez você possa reconhecer os seus erros, seus pecados, tal qual está no Salmo de número 106, dizendo assim: pecamos, cometi iniquidade, mas eu preciso, Senhor, da Tua misericórdia nesta hora sobre a minha vida. Eu tenho errado. Sei, ó Deus, que a sua misericórdia é infinita. É a causa de eu não ser consumido. Sei que o Senhor é santo, mas é justo e justo juiz. Estou pronto para assumir as consequências dos meus erros, mas estende a sua misericórdia sobre a minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus, traz restauração à minha vida, à minha história, à história da minha família. Em nome do Senhor. Amém. Se você orou assim, pode ter certeza que Deus ouviu a tua oração e há de responder, trazendo paz, gozo, conforto ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.
Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nesta hora, quero lembrar a você que o dízimo é um ato de fidelidade para com Deus. É o nosso ato de fidelidade para com Deus. O Senhor tem se mantido fiel comigo e com você. Tanto é que Ele tem dado sustento a você, a sua casa, a sua família, tem provido as suas necessidades, tem dado muito mais do que eu e você merecemos. Agora, quando dizimamos, devolvemos ao Senhor aquilo que não é nosso, é dele. Ele nos deu 100% e Ele tem a confiança de que eu e você seremos fiéis a Ele devolvendo 10%. Os números estão aí, na conta da igreja, também o Pix, 19 9 8349 0033. Você pode fazer a sua transferência, fazer um Pix. Eu tenho a certeza que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre a sua vida. Não que a gente está fazendo uma troca, mas quando nós mantemos a fidelidade do Senhor, Ele se mantém fiel conosco. Ainda a oferta é um meio de agradecimento. Agradecer pelo dom da vida, por mais um ano, agradecer ao Senhor pelo cuidado, agradecer ao Senhor porque Ele tem dado o seu trabalho, tem feito um milagre na vida da sua família, dos seus filhos. Oferte ao Senhor. É um ato de gratidão. As contas estão aí e nós vamos orar juntos. Pai, diante do Senhor nós estamos e que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida deste que se mantém em fidelidade com o seu dízimo, sua oferta. Nós, ó Deus, te louvamos, te bendizemos e te exaltamos por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Deus de
Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em mim as narinas e me traz de volta a vida, e me traz de volta a vida, e me traz de volta a vida. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar. Orar é falar com o Senhor, é depositar diante dele a nossa vida, o nosso clamor. Talvez você esteja doente ou alguém da sua casa precisa de um toque especial. Essa é a hora. Vamos clamar a esse Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Se você tem alguém que você gostaria de interceder por ele, lembre dele na sua oração nesse instante, seja familiar ou não, lembre dele em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor nós estamos. Suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito venha sobre aquele, ó Deus, que está em clamor, orando, suplicando o Teu favor. Em nome de Jesus, estende as Suas mãos que cura, que sara, que restaura, que faz o milagre. Ó Deus, seja por Covid, seja por infecção, seja câncer, seja dores musculares, seja, ó Deus, a pressão que desestabilizou, seja depressão, seja angústia, em nome do Senhor Jesus. Ó Jeová Rafá, Deus que cura, venha sobre a vida do teu servo. Essa mãe, esse pai, esses avós que clamam pelos seus filhos, em nome de Jesus, tem misericórdia. Faz o milagre. Senhor, resgata da onde eles estiverem e que eles possam voltar o seu caminho para Ti. Também clamamos por aqueles, ó Deus, que de alguma maneira, ó Deus, precisam de um toque do Senhor na área financeira. Abre a oportunidade de novos negócios. Senhor, abençoa a empresa. Senhor, abençoa, ó Deus, esse Teu servo, essa Tua serva com a sua mão de obra, que eles venham ser tocados pelo Senhor e abençoados. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lembrando você que em setembro agora faremos 36 anos de idade como igreja e você é o nosso convidado. Primeiro culto de setembro, estar conosco, o pastor Fernando estará conosco pregando a palavra de Deus e você é o nosso convidado. Vem estar presente no nosso culto, pela manhã, às 10h15, um momento único de nós estarmos celebrando o nosso 36º aniversário. O grande lema desta igreja é: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, você é o nosso convidado em nome de Jesus, tá bom? Olha, inscreva-se no nosso canal, dê um joinha, toca o sininho aí, mande essa mensagem para umas 3 ou 5 pessoas, seja um missionário pós-moderno. E vamos receber a bênção nesta hora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.